Olá! Vamos continuar? Agora na nossa 12ª dica. Nós podemos observar que aqui no Brasil temos 4 estações diferentes: o verão, o inverno, o outono e a primavera. Quando a gente sabe que vai chegar o inverno, nós nos preparamos antes. Geralmente compramos agasalhos, jaquetas, cobertores. E depois, com o passar do tempo, vem o verão. E aí a gente substitui as nossas roupas por roupas novas de verão, regata. Esse é o nosso costume, né? A gente se prepara para as estações. Mas vamos supor que aconteça uma tempestade muito forte, um furacão, ou um frio muito intenso, coisas que não estávamos acostumados aqui no Brasil. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no capítulo 31, no versículo 21. Vamos ler? Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Interessante. A mulher ela é responsável por prevenir. Se por um acaso acontecer, um exemplo, né, um inverno muito forte, a mulher ela se preocupa com seus filhos, com seu esposo, aquele que só tem um lençol fininho e que está com muito frio, e a mulher ela se previne. Ela com toda a sua sensibilidade, a sua percepção, ela evita qualquer acontecimento ruim para sua família. Assim, ela evita preocupações em cima da hora. Então, a mulher ela já prepara o cobertor, o agasalho. Sendo assim, a sua família reconhece que aquela mulher é sábia, responsável e prevenida. Não é só em relação ao tempo, esse é um exemplo do inverno, mas também os alimentos no nosso lar. Se por um acaso um deles ficar doente, nós precisamos antes saber nos prepararmos. Senão a família percebe que há falta de responsabilidade naquela mulher. Então a gente antes tem que ver se os remédios que nós temos, os alimentos, as coisas que precisamos, o que nossos filhos precisam no dia a dia, para que assim, se por um acaso acontecer algo que não estamos preparados, antes nós temos como nos prevenir. Assim toda a família se sente segura. Sabe que a mãe, a esposa se preocupa, cuida de toda a família e traz alívio ao lar. Isso é muito importante. É importante nós, mulheres, sermos preparadas, prevenidas. Isso é uma sensibilidade nossa. Temos tudo listado, guardado. A mulher pensar e se preparar antes é até na Bíblia. Mostra-nos um relato de uma mulher que se chama Raabe. O sinal dela é esse. Raabe, ela morava numa cidade. Essa cidade, o povo era contra Deus. Era um povo ruim. E eles estavam em guerra contra o povo de Israel. E a guerra ia chegar um dia em que o povo israelita ia destruir a cidade. E foram 2 espiões na cidade de Raabe. Raabe viu eles e disse: "Pode entrar na minha casa, entrem." E os 2 falaram: "Olha, nós 2 somos israelitas." E ela disse: "Não tem problema. Eu sei que vocês são israelitas, eu percebi, mas tudo bem, eu gostaria de ajudá-los. Eu sei que vocês têm um Deus poderoso, eu acredito nele." Os 2 ficaram muito gratos pela ajuda e ela, com toda a sua sensibilidade, disse: "Olha, quando chegar o dia da guerra e vocês destruírem a minha cidade, por favor, não esqueça de mim, nem dos meus filhos, da minha família." E os 2 prometeram. Prometeram que ajudariam assim como ela estava ajudando eles. E eles combinaram que na janela daquela casa tinha que ter um sinal vermelho. Sendo assim, os israelitas que passassem por lá saberiam que aquela casa não poderia ser destruída. Os 2 espiões foram embora. Raabe preparou o sinal vermelho na janela. E ela sabia que aquilo demonstrava confiança em Deus. E também ela se preparou antes, colocando todas as roupas na mala, informando os seus filhos, a sua família, que a cidade seria destruída, iria ter a guerra.
mas que eles estavam protegidos, porque antes ela já havia prevenido isso. E aconteceu a guerra, toda a cidade foi destruída, porém a casa de Raabe teve salvação. Deus a ajudou, porque ela confiou em Deus, deixou ser usada por ele e também porque ela se preveniu antes. Ela cuidou da sua família, se preocupou para alguma coisa que pudesse acontecer de ruim, para que antes a família dela estivesse salva. E ela sim cuidou da sua família, ela teve muita sabedoria. E eu te pergunto, você é prevenida para qualquer acontecimento futuro?